E no bloco Carlos Guterres, 30 anos, nós voltamos no tempo. Nós vamos voltar a 30 anos. E há 30 anos, o então deputado estadual Carlos Guterres sonhou em ser prefeito municipal de São Luís. Vistoriando a nossa memória eletrônica, conseguimos documentar o último comício de Carlos Guterres na largada da campanha em prol da conquista do título de prefeito de São Luís. Foi no bairro do São Francisco, onde ele foi carregado pela multidão que foi assistir o seu último comício em 1985, para você acompanhar coisas que só o Maranhão TV possui. Você confere agora. O deputado Carlos Guterres, candidato à Prefeitura de São Luís, reúne mais de 3.000 pessoas no último comício que antecede a convenção do PMDB realizado no bairro do São Francisco. Eu que encerro esta participação hoje em praça pública deste grupo. Encerro antes da convenção de 7 de julho. Mas tenho certeza, no dia 9, nós continuaremos a nossa peregrinação por toda a cidade de São Luís, pelo bem-estar humano e urbano da cidade de São Luís e do seu povo. Ainda em 1985, depois de realizado o último comício com vistas à campanha eleitoral de prefeito de São Luís, que acabou não vingando, Carlos Guterres fez o registro da sua chapa cafeteira, que à época era ou tinha sido prefeito de São Luís, e ele deu o nome à chapa de Carlos Guterres em 1985, que aparece ao lado aí de professor Márcio Domengue, ex-deputado também estadual Luiz Pedro, cabeludo, né? E torcendo, acompanhando o deputado Carlos Guterres no registro da sua chapa no TRE. Em 1985, confira como foi. O deputado Carlos Guterres foi o primeiro candidato do PMDB à Prefeitura de São Luís a apresentar sua chapa para o Diretório Municipal em cerimônia realizada hoje pela manhã. Eu recebo hoje, nesse instante, a chapa que irá disputar a convenção dia 7 de julho, a convenção do PMDB, convenção municipal. E a chapa tem para a satisfação de todos nós, e principalmente dos senhores telespectadores que são de São Luís e que conhecem o trabalho de quem não mediu esforços para transformar São Luís na época que foi prefeito. Em homenagem a isto, nós encabeçamos a nossa chapa com o nome do deputado Cafeteira. Portanto, a chapa tem o nome Cafeteira 86. Muito bem, 30 anos depois disso tudo, dessa época que nós documentamos, que nós acompanhamos, que você acabou de ver, com absoluta exclusividade do nosso programa. À época, quem apresentou foi nosso confrade, radialista Florisvaldo Souza, então apresentador do Jornal da Integração, telejornal que era também sobre a nossa produção. Bom, depois disso nós encontramos com Carlos Guterres. Viemos do passado para o presente e encontramos Carlos Guterres para que ele falasse do Carlos Guterres de 1985 para o Carlos Guterres de 2015, 30 anos depois. O que de novo aconteceu, Carlos Guterres? Você sabe perfeitamente dos dias bons ou dos dias ruins. Eu vivi as duas coisas. Eu procurei, dentro dos meus limites, fazer tudo o que era preciso ser feito em benefício do meu Estado, em benefício da população maranhense. Fiz com dignidade, com respeito e atuei. Hoje a coisa é diferente. Hoje você não vê por parte de políticos, e eu não quero aqui generalizar,
interesses maiores em termos de defesa do Estado do Maranhão, defesa do Brasil, falando do contexto geral, com esse mar de corrupção, de desrespeito, de inconsequências generalizadas, né, que só deprimem, viu, a condição do político. Portanto, sem generalizar, eu lamento tudo o que está acontecendo. Tremendo o mau gestor, aquele que não tem interesse pela sua prefeitura, pelo seu governo de estado, pelo país, enfim. Isso tudo é lamentar, porque na nossa época, eu não sei porque não havia esse monitoramento que existe hoje, que tudo que nós fazemos, nós estamos sujeitos a monitoramentos. E a tecnologia avançadíssima que está aí, ela veio para o bem e veio para o mal também. Esse que é o grande problema que nós estamos vivendo. Que essa juventude, essas crianças que estão monitorando hoje os aparelhos mais sofisticados, se não tiverem a presença do pai ao seu lado, da sua mãe ao seu lado, da sua família ao seu lado, ela vai pelo caminho pior. Portanto, são essas coisas que nos preocupam. O gestor sem vontade, sem elan, sem conhecimento das coisas. Muitos deles que vieram de fora, caíram de paraquedas aqui no mundo, que não conhecem os bairros de São Luís, da sua periferia, estão aí comandando o nosso estado, comandando o nosso país. Bom, você tentou ser prefeito de São Luís, nós mostramos ainda há pouco, e pela sua experiência política, o prefeito Edivaldo de Holanda Júnior está mal assessorado com a sua equipe ou não? Olha, eu quero muito bem o prefeito de São Luís. É um jovem, talentoso, educadíssimo, de uma família saudável, mas, me perdoe, ele está pessimamente orientado. Ele não tem equipe técnica, ele não tem equipe que se dedique à cidade de São Luís. Ela precisa de uma cidade linda como a nossa, ele não pode ficar do estado que está. Eu queria muito conversar com o prefeito, para também a experiência, o bate-papo de 10, 15 minutos, para ver o que passeio e que ando pela minha cidade e sei o que está acontecendo com ela. Então ele está mal orientado, até talvez pelo coração maior que ele tem, maior do que ele, porque ele é um bom rapaz, ele tem suas boas intenções, tenho certeza, mas ele está vivendo um problema muito sério. Nós já estamos vivendo a metade do terceiro ano da atual administração. Dá tempo do prefeito Edivaldo Holanda Júnior passar por uma recuperação em seu trabalho? Olha, dá, porque o povo é um povo tão bom, esse povo nosso, que é interessante, ele perdoa muita coisa, ele esquece rápido, tá certo? E ele reconhece as coisas, é um povo inteligente. Então, se o povo achar que ele tem que voltar, é mais uma oportunidade que nós vamos dar a ele, para ele se recuperar através de uma melhor equipe, para que possa ajudar a minha cidade, que eu tanto quero bem. E aqui, porque eu nasci, eu não posso deixar de estar defendendo com unhas e dentes a minha cidade de São Luís. Muito bem, nós estamos conversando e você tentou ser prefeito de São Luís, não conseguiu. E sonho de ser prefeito da nossa capital, morreu ou não? Não, nada morre comigo. Só que eu não tenho mais aquela idade que eu tinha na época para disputar a minha eleição. Eu reconheço isso. Isso é gente mais nova. Eu posso até participar, não do governo, mas da amizade, da consideração, do entendimento, do bate-papo, para dar minhas sugestões, se elas ainda realmente valem para alguma coisa. Lógico que a juventude atual não conhece o desempenho de Carlos Gutierrez. Pensa que Carlos Gutierrez é um nome a mais na multidão, mas não é assim não. Em poucas palavras, qual o histórico de Carlos Gutierrez por Carlos Gutierrez para os nossos telespectadores? Olha, eu tenho um histórico político e administrativo, eu não gostaria de falar, não é, acabou ali, é aquela história, não, está falando, não é. Mas não, eu fui vereador de São Luís, funcionário da Câmara Municipal de São Luís, fui diretor da Câmara Municipal de São Luís, diretor de debates, fui vereador, sou auditor fiscal do município de São Luís por concurso, né? Fui vereador, como eu falei, fui deputado 16 anos, 4 mandatos,
Fui assessor de ministro de Estado das Comunicações de Brasília durante 3 anos. Eu fiz na UNB em Brasília, administração municipal, na época, para disputar a eleição de São Luís. Eu fui me especializar, certo, nas gestões municipais, um estudo sobre os municípios do Brasil, para fazer uma administração. Lamentavelmente eu não ganhei a eleição porque levaram a eleição. O povo do Maranhão hoje sabe que eu fui enganado e que tomaram uma eleição em 88. Portanto, fui secretário de Estado de Desporto e Lazer, mexi com a juventude da minha terra, tratei da juventude, fazia o melhor por ela, né? Campanhas contra o tóxico e outras coisas mais. Fui secretário do município, de 3 secretarias juntas, terras, habitação e urbanismo. Portanto, fui diretor também de outras instituições do Estado. Então, eu tenho uma vida um pouco longa, né? No que diz respeito às administrações e à política também. Com toda essa experiência política, Carlos Guterres tem know-how para dar e emprestar a quem quiser? Para dar não, para emprestar talvez, para emprestar sim, e para dar não, porque isso é muito relativo, viu, Ramon? Tudo avança, né? Nós somos hoje, até brincando em casa, assim, hoje os avós, os pais mais idosos, eles são quadrados, os filhos são redondos, né? Portanto, mas a gente eu procuro educar da minha maneira, como eu fui educado pela minha família. Eu gosto do bem, eu não gosto de coisa ruim, inveja, essas coisas todas não podem acontecer com o povo. Eu sou religioso, eu sou católico, certo? Então, acredito em Deus. Nós estamos muito mais entregues a Deus mesmo hoje, numa situação que está se vivendo de insegurança total, onde se fala em pena de morte, é um absurdo, mas hoje famílias religiosas estão hoje, então tem que matar, quer dizer, chegou a esse ponto, viu? E tudo isso não nos é favorável, não é aquilo que Deus nos ensinou e continua nos ensinando. Bom, nós agradecemos ao ex-deputado Carlos Guterres, ex-presidente da Associação dos Ex-Deputados, fundador da entidade, por esse papo com a nossa reportagem, com o nosso Maranhão TV. Esperamos tê-lo numa outra oportunidade, se assim for necessário. Um grande abraço. Eu quero te agradecer, Zé Ramon, por essa lembrança de conversar comigo, abraçar através do teu programa a minha cidade, a meu povo de São Luís, do meu estado do Maranhão. Agradecer de coração mesmo eu poder falar com vocês.